Abacuque, seu capítulo 3, versículos 17 e 18, diz que, porquanto ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas elas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Sabemos, amados, que Abacuque, ele foi o profeta que Deus revelou o destino que esperava a nação de Judá. Segundo os historiadores, Abacuque, ele profetizou próximo do cativeiro, que há aproximadamente 30 anos atrás, Deus havia revelado ao profeta Jeremias este cativeiro de 70 anos que a nação de Judá iria passar como consequência dos seus pecados. E quando nós lemos o livro de Abacuque, a expressão que Abacuque usa no versículo 1, quando Abacuque diz: Senhor, até quando clamarei eu e não me escutarás, gritarei violência e não me ouvirás. Essa expressão traz uma afirmativa de que este profeta ele já vinha clamando ao Senhor, e o clamor de Abacuque era um pedido de que Deus viesse fazer justiça diante do quadro que estava sucedendo dentro da nação de Judá. Os juízes naquele tempo estavam aceitando suborno para prejudicar os pobres, os fracos. Abacuque, ele falava que a lei naquele tempo se afrouxava. E quando Deus ele revela para Abacuque de que forma ele iria fazer para punir a nação de Judá, é neste momento que o profeta se indigna mais ainda, porque ele não queria daquela forma. Ele não imaginava que um Deus justo iria usar ou iria permitir que uma nação tão cruel, tão bárbara e mais ímpia do que Judá viesse a castigar a nação. Só que Deus ele tem os seus meios de trabalhar, e além de ter os seus meios de trabalhar, nós temos que aprender algo, que Deus ele faz as coisas na hora certa e no momento certo. E Deus mostrou para Abacuque que da mesma forma que ele iria castigar a nação de Judá no seu tempo, a Babilônia também seria castigada no seu turno, ou no seu tempo. Como o profeta, ele viu que questionar não iria adiantar, e ele entendendo que para suportar as injustiças sociais que há sobre a terra, não havia outro meio a não ser debaixo de um poderoso avivamento. Então ele vai, antes de expressar este cântico, ele vai clamar a Deus. E o clamor agora que ele faz a Deus é um pedido de um derramar o avivamento de Deus. Quando ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, no meio dos anos a faze-a conhecida, e na tua ira, Pai, lembra-te da tua misericórdia.
Uma coisa, amados, nós aprendemos com o pedido do profeta para Deus derramar um avivamento no meio dos anos. Nós aprendemos que não há como suportar as injustiças que há na terra. Não há como suportar este mundo que Jesus foi bem claro, jaz no maligno. Não há como vencer um mundo onde a paz não predomina, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Não há como suportar estas coisas se não for debaixo de um avivamento. E outra coisa, amados irmãos, nós, essa geração de hoje, é a geração do arrebatamento. Nós somos essa geração. E para subirmos com Cristo, naquele grande dia, não existe outro meio e nem outro jeitinho brasileiro, a não ser estarmos cheios do Espírito de Deus. Uma coisa eu tenho aprendido, que nós temos que viver o arrebatamento. E vivendo o arrebatamento, nós temos que respirar avivamento todos os dias. O que é respirar avivamento? É cada dia que se passa, você sempre está cheio da presença de Deus. Uma coisa que eu observo também na expressão do profeta, quando ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Antes de clamar por um avivamento, ele sentiu dentro dele temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Aleluia. O verdadeiro sábio não é quem tem um curso de oratória, quem é um doutor em teologia, não. O verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor. E é através do temor que você tem a Deus, que o Espírito vem, que o avivamento do Todo-Poderoso, ele se manifesta sobre a tua vida. Ouvi a tua palavra e temi. Aí ele pede: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Aí ele vai encerrar com este cântico. Aleluia. Ele viu que questionar não iria adiantar. Aí ele vai louvar o Senhor dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas elas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não hajam gado, mas todavia, apesar de tudo, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei ao Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está declarando? Que em tempos de crise, que no meio de problemas e de dificuldades que a nação de Israel iria passar, o segredo não é questionar, o segredo é louvar. E quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ele está dizendo: pode me faltar tudo nestes dias difíceis que virão. Pode me faltar tudo nos dias que Jerusalém estiver vivendo o pior momento de sua história, assolada, levada cativa, destruída a cidade, o templo. Pode me faltar tudo neste dia, mas uma coisa que não pode me faltar neste dia de desolação é a presença de Deus. É este avivamento, é o Espírito estando comigo. E para nós suportar os dias que hão de vir, é somente debaixo deste avivamento.
Vamos clamar por um avivamento. Aleluia! Nós sempre vamos precisar deste avivamento, porque os dias são maus e não pensas tu que as coisas irão melhorar. O profeta, certa feita, disse assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso lugar de descanso. Por causa da corrupção que destrói a terra, que a destrói grandemente. Para suportarmos as injustiças sociais e a corrupção que destrói a terra, não tem outro meio, é somente debaixo de um grande avivamento. Para não perdermos esta presença, é termos este temor, a palavra de Deus, termos uma vida constante em oração e não desistirmos em momento algum. Pode ter a certeza que este avivamento nunca irá faltar na sua vida, você sempre terá ele. E é interessante quando o profeta encerra dizendo: o Senhor me porá os pés semelhante os pés da corça e me fará andar nas alturas. Há um segredo, amados e queridos irmãos, na vida das corças. As corças, elas quando passa-se alguns dias, elas exalam um mau cheiro. E esse mau cheiro atrai os animais ferozes para devorá-las. E neste momento, neste exato momento, elas desejam imensamente córregos, rios, ou seja, águas. Quando se fala, amados, de águas, se fala da presença do Espírito, porque sem a presença do Espírito, nós estamos sujeitos a sermos devorados pelas feras deste tempo, que é Satanás e os seus demônios. É por isso que o salmista diz: assim como a corça anseia pela presença das águas, assim, ó Pai, a minha alma, ela anela pela tua presença. Outra característica da corça, ela tem facilidades de se locomover em lugares difíceis, porque ela tem a característica de saltar, de pular. Assim tem que ser o crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! No meio de situações difíceis e adversas, nós conseguimos sair destas situações, mas vencermos ela. Aleluia! Que nessa noite você venha se edificar com esta palavra, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.